Fala, torcedor santista, tudo bem com vocês? Eu sou a Nájila Luz, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Já peço para você deixar o seu like e se inscrever para não perder nenhuma informação sobre Santos Futebol Clube, porque todo dia tem novidade aqui no canal com informações sobre o Peixe. E neste vídeo vamos comentar sobre o futuro de alguns jogadores, né? Bruno Marques, Lucas Venuto e Lucas Lourenço. Além disso, também vamos repercutir a entrevista de Felipe Jonathan ao Globoesporte.com, onde ele falou sobre essa transição de lateral esquerdo para meio-campista com o Carille e também sobre a melhora do setor defensivo do Santos com a chegada do novo treinador, que de uma certa forma, né, impactou a subida do Santos na tabela de classificação. Mas começando aqui com a informação da tribuna sobre Bruno Marques e Lucas Venuto. Sem espaço no Santos, os atacantes Bruno Marques, de 22 anos, e Lucas Venuto, de 26, devem respirar novos ares na próxima temporada. Incomodados com a falta de oportunidades, os staffs dos dois jogadores vão buscar outros clubes. Com apenas 2 atuações nesse Campeonato Brasileiro, Bruno Marques, que tem contrato com o Alvinegro até dezembro de 2024, tentará, por meio dos seus representantes, uma chance no futebol do exterior ou em algum clube da Série A por empréstimo. Na última janela de transferência, o atacante teve sondagem do futebol português, suíço e norte-americano. Porém, as conversas não foram sacramentadas. Vale ressaltar também que o Bruno Marques não teve tantas oportunidades no time principal do Santos, né, com o Carille, mas acabou atuando no sub-23. E mesmo no sub-23 não conseguiu se destacar, né? Inclusive, o time sub-23 do Santos, né, não teve um grande desempenho nessa temporada, mas não vem sendo tão aproveitado assim. Inclusive, mesmo com a lesão do Léo Batistão e até mesmo com algumas ausências, né, do próprio Diego Tardelli, o Bruno Marques não foi tão aproveitado assim, né? Hoje no elenco do Santos, em termos de Carille, vejo até mesmo o Raniel, que é criticado por parte da torcida, e o Marcos Leonardo, que está nesse imbróglio aí, né, de renova, não renova com o Santos, à frente do Bruno Marques. Então, se ele quer ter mais oportunidades em 2022, imagino que tem que ser longe do Santos, né? Não está com tantas oportunidades assim. Ainda mais se o Carille continuar como técnico do Santos na próxima temporada. E sobre o Lucas Venuto, a matéria da tribuna diz o seguinte: situação ainda mais delicada vive Lucas Venuto. Vinculado ao Peixe até dezembro do ano que vem, o atacante de lado de campo participou como lateral direito de 10 minutos no empate por 0-0 com o Sport, na Vila Belmiro, quando Fernando Diniz ainda era técnico do Santos. Após a chegada de Carille, nenhuma outra oportunidade lhe foi dada com a camisa santista. Como o vínculo entrará no seu último ano, a expectativa é conseguir a antecipação do fim do contrato para negociá-lo com algum outro clube. Vale lembrar, né, que o Lucas Venuto chegou ao Santos, foi um pedido do Sampaoli em 2019, mas, por incrível que pareça, a matéria da tribuna traz que ele só atuou em 164 minutos divididos em 8 partidas. Então, muito pouco. Também não imagino o Lucas Venuto com oportunidades aí, né, de vestir mais vezes a camisa do Santos. Uma rescisão de contrato eu acho que seria interessante. Até porque, rescindindo o contrato, você libera o jogador para ele seguir a vida dele e você também se livra de pagar o salário de um jogador que você não está utilizando. E quando a gente fala em economizar ali no final do mês, na folha salarial, isso também entra. Né? A gente vai tirando jogadores que não estão sendo utilizados, você consegue uma economia bacana. Você pega um jogador como o Bruno Marques, que você paga um salário e não utiliza, pega o salário do Lucas Venuto e também do Lucas Lourenço, né, que a gente vai falar daqui a pouco, dá para você fazer uma economia interessante e até mesmo, né, investir em jogadores que de fato podem brigar por uma posição no time titular do Santos. Agora falando do Lucas Lourenço, informação da Gazeta Esportiva diz o seguinte: Lucas Lourenço tem futuro incerto no Santos após ser devolvido pelo Londrina da Série B, antes do fim do empréstimo previsto até dezembro. O meia de 20 anos faz alguns treinamentos pelo Peixe, como na atividade com os não relacionados na última quarta-feira, e começa a analisar situações para 2022. A princípio, Lourenço não continuará no Santos, até porque a categoria sub-23 deve ser extinta.
Dessa forma, o provável caminho é um novo empréstimo. Destaque na base, Lucas Lourenço ainda não se firmou como profissional do Peixe e fez 10 jogos pelo Londrina na Série B, antes de voltar. Seu contrato termina em dezembro de 2024. Imagino que o empréstimo é o melhor caminho mesmo. Também não vejo o Lucas Lourenço indo com mais oportunidades, né, para 2022 no time principal do Santos. Nós esperávamos, né, no mundo ideal, que esse empréstimo ao Londrina trouxesse ao Lucas Lourenço mais maturidade e também mais rodagem, que ele melhorasse o físico dele, enfim. Não deu certo, não se adaptou no Londrina, voltou, né, para o Santos antes mesmo do término da Série B. Vamos ver, né, se o Santos consegue um novo clube para o Lucas Lourenço, ou por empréstimo, ou quem sabe em definitivo. Né? Acho que é a mesma situação do Bruno Marques. É mais difícil uma rescisão porque tem mais tempo de contrato. Mas se o Santos conseguir um empréstimo e não tiver que ficar pagando, né, o salário do Lucas Lourenço, acho também que é uma boa. E agora falando sobre Felipe Jonathan. O Felipe Jonathan, que eu acho que nessa reta final de Campeonato Brasileiro, vem surpreendendo bastante torcedores, porque ele, que era um jogador bastante criticado quando estava atuando como lateral esquerdo, agora vem recebendo elogios porque está atuando como meio-campista e se encontrou. Eu até brinquei em outras oportunidades aqui que se fosse o Felipe Jonathan, continuaria como meio-campista, porque eu acho que ele está se destacando mais, né, nessa função, e também se encontrou nessa forma que o Carille está jogando. Então, leio aqui um trecho, né, da entrevista que o Bruno Gilfrida, lá do Globoesporte.com, fez. A partir da vitória por 2-0 sobre o Fluminense, Felipe Jonathan virou uma espécie de segundo volante no esquema com 3 zagueiros e 5 ou 4 meio-campistas. Desde então, foram mais 3 vitórias, só uma derrota e um empate. Polivalente, Felipe Jonathan evita escolher uma posição entre a lateral esquerda e a meia. Em contrapartida, tem seu local preferido para jogar no meio-campo, de frente para o campo adversário, não tão próximo do ataque do Santos. Abre aspas. Já tive uma conversa com o professor. Deixei claro que jogo nas posições que ele quiser, mas tem algumas posições que eu me sinto mais confortável para desempenhar meu futebol. Na minha posição de origem, lateral esquerdo, e na posição de segundo volante, em que nos últimos jogos eu tenho atuado com o Zanocelo. Então, opinião aqui do Felipe Jonathan. Eu, sinceramente, sempre venho falando, né, que eu gosto bastante desse meio-campo do Santos, com o Zanocelo como primeiro volante, o próprio Felipe Jonathan como segundo, e também o Pirani mais avançado. Acho que dá uma dinâmica interessante no time, jogando em transição, jogando com alguns toques mais rápidos, funcionando assim. Me agrada esse time do Santos. Não sei se para a próxima temporada o Santos vai vender o Felipe Jonathan, caso ele receba uma proposta, se o Carille vai continuar no time. E se o Carille continuar no time, imagino as chances do Felipe Jonathan crescerem ainda mais de continuar no meio. Não sei se como titular ou como opção entre os reservas, mas acho difícil o Carille voltar com o Felipe Jonathan na lateral, porque tá dando certo. Né? Tá dando certo. Só para quebrar um galho, alguém se machucou e tal, aí coloca o Felipe Jonathan. Mas no meio, eu acho que é o caminho que tem que ser seguido. E aí, o Felipe Jonathan também falou sobre essa questão do setor defensivo do Santos, que vem sendo menos vazado. E ele disse o seguinte: quando chegou o Carille, deixou bem claro que a parte defensiva é o que ele iria trabalhar mais, porque nós estávamos sofrendo muitos gols de bola aérea. A gente vinha fazendo gols e tomando muitos outros. Então ele falou que era um detalhe que teríamos que melhorar. Nos últimos 6 jogos foram só 2 gols sofridos. Isso tem passado muito pelos treinos do Carille. E é nítido, né? É nítido. O último gol que o Santos acabou sofrendo foi exatamente contra o Palmeiras, né, na derrota por 2-0 na Vila. Mas de lá para cá o Santos vem vencendo e não sofrendo gols. E também, né, tivemos aí o empate contra o Atlético Goianiense, mas foi um jogo atípico por conta das condições do gramado. Mas um Santos que está sofrendo menos defensivamente. E aquele velho ditado, né? A melhor defesa é o seu grande ataque, o melhor ataque é a grande defesa, enfim. Agora me confundi, mas enfim, se vocês entenderam, e o Santos que não toma tantos gols, né, acaba também mais próximo de uma vitória. Você consegue um golzinho ali, independente se você tá jogando bem, independente se você tá jogando mal, a sua chance de uma vitória é ainda mais grande. Mas é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like, me conta aqui nos comentários qual que é esse ditado que agora, na hora da gravação do vídeo, eu me confundi.
Não se esquece de se inscrever no canal e lembrando, tá? Membros a partir de R$ 4,99 por mês concorre a uma camisa oficial do Santos todo mês, tá bom? Então um grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.